Faça o seguinte raciocínio. Ele tá o Vasco, o torcedor do Vasco, pô, um clube de tantas glórias, de tanta história. O torcedor do Vasco tenta recomeçar há quanto tempo a sua trajetória? Porque sempre tem um Eurico no meio do caminho. O Vasco está sonhando com esses recomeços, em voltar a ser o grande Vasco, clube democrático, o grande Vasco da Gama. E a Libertadores... Subiu para a Série A, está na Libertadores, é uma trajetória incrível. Está na Libertadores e passou muito bem, né, por esse mata-mata. O torcedor do Vasco compareceu ontem a São Januário, mesmo com a vaga já na mão, 12 mil pessoas foram, numa quarta-feira à noite, com televisão aberta para a cidade. E ele, nesse momento, está com a autoestima começando a subir um pouquinho. Então, o Vasco, dos clubes cariocas, é a grande notícia do dia. Ganhou ontem, jogou, o torcedor do Vasco quer ver a sua glória representada nos jornais, nos programas de rádio, os quais o senhor apresenta, os de televisão. O grande feito ontem foi do Vasco, avançou na Libertadores, na principal competição de clubes. Eu queria mostrar como os jornais, os dois maiores jornais do Rio de Janeiro, abrem os seus cadernos de esportes. Marco dos Anjos, que é o editor de esportes, poderá se defender se assim quiser. Ele abre com o assunto de Vasco, mas não é Vasco Glória. É um ex-jogador do Vasco, o Valdirã, que não é um ídolo na história do Vasco, e a reportagem é muito boa. O Valdirã foi da glória à sarjeta. O repórter Rafael Oliveira encontrou o Valdirã literalmente na sarjeta. Tá? Ele dorme na calçada, sob o teto de um bar. Ele está viciado em drogas e álcool, não tem nenhum documento, a família dele está longe, os filhos e os pais estão longe, no Nordeste, não me recordo agora exatamente, um Canhotinho em Pernambuco, e ele virou um indigente. Ele dorme na rua, ele já dormiu num apartamento abandonado com outros bandidos. A gente pode até rodar imagens do Valdirã, para quem não lembra do jogador. Vamos rodar, diretor, por favor? Ele foi atacante do Vasco em 2006, 2007. Ele tem 35 anos. Vamos rodar? Para quem não se lembra do jogador. E a reportagem é muito boa, o texto é legal, o tema é interessante. Eu só me pergunto como é que fica o sentimento do torcedor do Vasco nesse dia em que o time está na Libertadores, está avançando, e olha só o espaço que o Globo dá para a vitória do Vasco. Ó. Valdirã, baita reportagem. Aí o Vasco aqui embaixo. O Vasco ganha mais do que a vaga na noite festiva de São Januário. Porque a vaga foi conquistada no primeiro jogo. Pergunta, fosse o Flamengo... Vai, Mengão, aqui é Flamengo, é Libertadores, vamos lá. Valdirã pequenininho. Valdirã pequenininho. Tô errado ou tô certo? Olha, eu vou dar uma outra visão. Não, eu vou dar uma outra visão. E, assim, dentro do conceito hoje que eu enxergo nas redações, os jornais estão tendo que se reinventar. A velocidade da notícia hoje cada vez maior. Então, hoje de manhã, a vitória do Vasco é uma notícia velha. Né? A vitória do Vasco já é uma notícia velha. E os jornais cada vez mais dão espaço para as matérias exclusivas e especiais, que é o caso dessa do Valdirã. Então, talvez, no conceito, e aí a gente vai ter que perguntar até para o Marvio isso, nesse conceito de prioridades, hoje, para um jornal, uma matéria exclusiva tem mais espaço do que o factual, que perde, que fica velho muito fácil. Como eu sabia que você usaria esse argumento, eu já estou pronto para rebatê-lo. Que é o seguinte, eu concordo que os jornais têm que investir em reportagens exclusivas, e essa é uma bela reportagem, está bem escrito, o tema é bacana, baita reportagem. É um baita personagem. Mas a gente está falando aqui de uma torcida maltratada pela imprensa há algum tempo, porque a imprensa confundiu a figura do ex-presidente do Vasco com o clube, que é um pecado. Os dirigentes passam. Se a gente tiver que associar clube a dirigente, então não dá para torcer para a seleção brasileira. Em nenhuma Copa do Mundo que a gente ganhou, por exemplo, nos últimos tempos. Não dá nem para noticiar, às vezes, a seleção brasileira. Então, os dirigentes passam, o clube é muito maior que todos eles. E há maneiras de você abordar o jogo. Por exemplo, a reportagem do jogo é do Carlos Eduardo Mansur. E ele sai do factual. O Vasco ganhou 2-0, os jogos foram assim. O Vasco ontem, por exemplo, teve um assunto muito interessante, que são os garotos da base. Olha só,
Paulinho, Evander, Ricardo e Henrique. 4 titulares em campo, 4 garotos formados em casa. Paulinho, 17 anos, era o jogador mais jovem do Vasco a marcar um gol em Libertadores. Ele foi ultrapassado. Não, o Evander fez no primeiro jogo com 19 anos e o Paulinho ontem com 17. E o Paulinho agora é o jogador mais jovem. Então, tem assuntos do jogo que você pode perfeitamente usar para enaltecer uma vitória e agradar uma torcida grande, enorme, gigante, com a glória que é seguir vivo na Libertadores. Ainda mais se a gente lembrar como o Vasco chegou na Libertadores. Algo absolutamente inesperado para a maior parte da torcida e da opinião pública. Em função dos inúmeros problemas e do ambiente político. Eu achei infeliz. O André entrou durante o jogo. Eu achei infeliz a decisão, confesso. No entanto, você tem uma página inteira para o Vasco também. É um quinto garoto da base que jogou ontem. 4 titulares. Então, se você tem... E, além disso, houve ainda um reencontro com a história ontem em São Januário. Muito importante. Porque o maior ídolo da história do Vasco, formado em casa, o Vasco tem essa história de formar jogador em casa, estava ontem no camarote do Vasco pela primeira vez desde que deixou a presidência. Falou de Roberto Dinamite, que é mais uma prova de que dirigente é uma coisa, o clube é outra. O Dinamite foi, na minha opinião, um dirigente ruim na história do Vasco. Embora tenha vivido um bom momento no Campeonato Brasileiro e na Libertadores de 2011 e 2012, ele foi um dirigente ruim, afundou o Vasco. Mas a história dele como jogador não é apagada. Então ontem houve, além de tudo, esse reencontro com a história. Imagina se é o Flamengo. O Zico não vai no camarote do Maracanã tem 6 anos. O Flamengo avança na Libertadores, ganha com a molecada formada em casa. Mengão, craque se faz em casa, viva o Zico, aqui é Flamengo, 3 páginas. Eu não vou entrar nessa discussão de Flamengo e Vasco. Eu acho que o Vasco é enorme e sempre teve grande espaço na imprensa. Não à toa tem uma página inteira no Globo, com assuntos distintos, mas... Cadê o... Tem, André. Vamos lá. A matéria do Valdirã não é sobre o Vasco. É um drama de um... Mas é uma opção editorial. Mas eu acho o seguinte, hoje em dia, e aí eu concordo contigo, você tem que fazer a matéria especial. Sempre, porque o jornal chega depois, né? Eu lembro ontem, o Globo fez uma matéria, página 7 do Globo, sobre o tiroteio, aquele, linha amarela, Avenida Brasil, etc., uma matéria excelente, porque começa contando os dramas das pessoas que foram baleadas, etc. E vai do micro, vai para o macro. Eu até fiz um elogio para o Mário. Quem escreveu essa matéria é uma matéria factual que você constrói uma história, né? Você consegue fazer uma releitura de um fato que todo mundo já viu. Que é mais ou menos o que o Rizek estava falando com relação ao jogo de ontem, né? O jogo de ontem era um jogo já realizado. A classificação do Vasco é anterior, né? Porém, né, você tem que contar de um jeito diferente. Até por saber que o Vasco estava classificado, né? Você vai, pensa, como é que nós vamos fazer diferente? Como é que nós vamos contar? O enfoque do Mansur é muito interessante. Muito interessante. Guarda esse drama, essa matéria essencial, incrível, coisa e tal, para outro dia. Não o dia do... Eu acho que nessa profissão a gente tem que ser um pouco, muito entre aspas... às vezes tem que jogar um pouco para a torcida, tem que saber dar um afago em algumas torcidas. E eu acho que a do Vasco vem merecendo esse afago e o time fez por merecer com essa vaga, 6-0 no placar agregado. E o enfoque do Mansur é bem interessante, realmente, porque e eu concordo totalmente com o Xará, porque o que ficou de mais precioso nessa classificação foi o surgimento, o amadurecimento, já o início de um amadurecimento de jogadores que vão render coisas ótimas ao Vasco da Gama, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. A personalidade do Paulinho, do Evander, de outros garotos, no início de Libertadores, isso é uma notícia maravilhosa para a torcida do Vasco. Foi a besteira que o Eraso fez, a gente faz uma pausa aqui para essa besteira do Eraso. O Vasco vencia no agregado por 6-0 e o Eraso me dá uma cotovelada no adversário, toma um cartão vermelho, zagueiro experiente que está fora aí, talvez até por mais de um jogo.
Se for a agressão, pode pegar 2, 3 jogos, você pode estar fora da próxima fase, que é eliminatória para o Vasco da Gama na Libertadores. Besteira tremenda. Essa é aquela que tira o técnico do sério, mesmo com o time vencendo no agregado por 6-0. Então o Vasco ontem teve uma atuação, mais uma vez, equilibrada, relaxou em vários momentos, o que é natural num time que construiu o que o Vasco construiu na primeira partida. A gente tem que considerar os 180 minutos, e no segundo tempo em São Januário, o Vasco começou já com 4-0 de vantagem. Então é natural que haja um relaxamento. Fez o primeiro gol com 6 minutos, aí relaxa mais ainda, perde o foco na partida, o adversário engrossa um pouquinho, mas foi lá e venceu 2-0, liquidou a fatura. E, repito, a melhor notícia é o surgimento dessa garotada que está dando uma personalidade diferente ao Vasco, um comprometimento diferente e uma maneira de jogar mais objetiva, mais leve, bem mais interessante, na minha opinião. Eu lembro de quando o Vasco, na Copa Sul-Americana de 2011, ganhou do Aurora 8-3. E aí eu fui abrir os jornais no dia seguinte. A manchete era o Ronaldinho Gaúcho, que jogaria só no domingo, 2 dias depois, pelo Flamengo contra o Grêmio. Ali eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Passaram-se anos e a coisa continua igual. Vamos ouvir o Paulinho, que disse que tinha avisado ao Evander que ia bater o recorde dele. Eu fiquei muito feliz com esse recorde quebrado, né? Desde lá do Chile. Fiquei sabendo que o Evander tinha quebrado o recorde, eu botei como meta e para ficar aqui no Brasil e bater esse recorde dele. Brincamos até no dia a dia, uma brincadeira sadia, que faria até que poderia sair com o passe dele, mas fiquei feliz com o passe do Wagner também. E espero bater mais recordes, mesmo tão jovem, com 17 anos, procurar sempre trabalhar em busca da perfeição e, como eu falei, quebrando o recorde para poder ter uma carreira de sucesso. Os meninos estão acostumados a disputar decisões na base também, eu acho que isso vai dando um pouquinho mais de maturidade para eles. Como os dois meninos, né, nossos meninos ano passado já tiveram uma participação, o convívio diário com esses atletas mais experientes no vestiário também é importante, mas realmente a gente percebe que tanto o Paulo quanto o Evander têm uma capacidade de absorver a pressão, mas os jogos tendem a ficar cada vez mais difíceis e aí essas experiências novas eles vão ter que saber lidar também. A gente espera que eles tenham a mesma cabeça que tiveram até agora. Como é que você está vendo a evolução? Diga. E esse cara vai ser muito importante para essa molecada, o Zé Ricardo, né? Porque tem grande experiência na categoria de base, fez um trabalho fantástico no Flamengo, começou lá atrás no futsal do próprio Vasco da Gama, foi campeão da Copa São Paulo, então entende muito bem, viveu no Flamengo quando assumiu como treinador principal, numa fogueira tremenda no lugar do Muricy. Ele viveu muito bem essa situação da transição da garotada para o time principal e soube fazer isso bem no Flamengo. E vai saber fazer, já está sabendo fazer isso no Vasco. Só fazendo um paralelo com a história do Flamengo e do Vasco, do Zé Ricardo, né? São quase desafios opostos, né? No Flamengo ele tinha os garotos e não tinha como encaixar. No Vasco, ele precisa ele é obrigado encaixar, ele é obrigado, né? Porque é o que tem. Né? No Flamengo ele não tinha espaço. E não é fácil o elenco fazer isso. Principal do Flamengo era uma barreira, um teto ali, né? A molecada não conseguia subir. A molecada vai oscilar. É lógico que a molecada vai oscilar. Então a torcida do Vasco tem que ter calma nesse momento. Ah, vou chamar de Flapresa aqui porque eu já estou jogando para baixo. Não é isso. Não é isso. Vestiu a carapuça. Vestiu a carapuça. Você já olha de um jeito que é o seguinte. A torcida do Vasco é o lance do rumo a Tóquio. É muito comum na torcida do Flamengo. Né? Com esses dois resultados, a torcida do Flamengo já estaria falando rumo a Tóquio, como gosta de dizer o Marcelo Barreto. Mas a torcida do Vasco, nesse momento, tem que ter calma, apoiar, ficar feliz, fazer o que fez ontem, 12 mil pessoas, não ligou para a eliminação no Campeonato Carioca, é isso, virou a página, aquele foi embora. Aquele que considerava Flamengo e Vasco um título à parte, né, que dava um peso exagerado ao campeonato estadual. Eu estou falando do senhor Eurico Miranda, que está lá ainda no Conselho, né, dos Beneméritos, é presidente do Conselho dos Beneméritos, mas essa atual gestão tem que ter esse foco. O Vasco precisa pensar em voos do tamanho dele. E um voo do tamanho dele é a Libertadores da América, que eu acho que não é para esse ano. Tenho certeza que não é para esse ano. O Vasco não está entre os favoritos para a Libertadores da América, mas pode construir um papel bem bacana. Novamente afirmar isso, hein? O Vasco é um dos favoritos a conquistar a Libertadores? Não, mas vocês têm certeza. Você tem um grupo considerável de times com elenco melhor que o Vasco. Chegou na final, tanto time
Furreba chegou na final. Mas chegou entre os favoritos? Foi uma surpresa. O Lanús ninguém apontava. Se o Vasco chegar na final e for campeão da Libertadores, isso é uma grande surpresa. É isso que eu estou falando. Não, eu sei. Ele não está entre os favoritos. É que diante da quantidade de bobagens que eu disse nas minhas previsões do ano passado, esse ano eu estou mais pé no chão. Eu sei, mas contraria demais a lógica, só isso. Eu falava de reencontro da história do Vasco, com esses jogadores formados em casa. A história do Paulinho é muito